pastor, né, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui também, aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Se você tiver a sensação de procurar algo que muitas das vezes está ali do lado da cabeceira e você não acha, um celular, um telefone, uma chave, aí você procura, aí você roda a casa todinha. Quando você volta, ela está exatamente na cabeceira ali pertinho da cama. A gente costuma dizer assim: nossa, se fosse uma cobra tinha me picado, né? Tipo, bravo de falar. E às vezes é assim mesmo, irmãos. Parece que a gente está cego com os olhos abertos. E essa é a interação do nosso tema de hoje. Mas eu quero um pouquinho além. Cadê as crianças? Gente, as crianças. Cadê as crianças? Cadê as crianças da igreja? Cadê as crianças? Fiquem no meio ali, ó. Ali no meio. A dinâmica que eu vou usar com as crianças tem a ver com o tema que nós vamos ver esta noite. Porque às vezes tem algo pertinho de nós e nós não estamos vendo. E as crianças vão representar isso muito bem. Vamos lá, crianças. Aqui dentro da igreja, olhem para mim. Aqui dentro da igreja existe um tesouro que está escondido no colo de um irmão. Ache eles. Qualquer um de vocês acha o tesouro. Procurem. Procure o tesouro. Caça. Está aí na colo de alguém. Ai, ó. Achou. Agora tem um versículo aí atrás. Leia pra ti. Se esqueça de fazer o bem e repartir com os outros, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém. Esse tesouro vocês vão dividir entre si depois do culto, ok? Vão sentar, depois do tempo vão repartir com vocês, ok? E assim também é conosco. Nós temos um tesouro ao nosso lado e às vezes não percebemos, né? E nós temos que buscar a cada dia mais encontrar esse tesouro. Um tesouro precioso, riquíssimo. Eu quero convidar a igreja. Antes de abrir a Bíblia, eu quero dizer que esse tesouro hoje vai ser falado diretamente por Cristo, através de parábolas. Parábolas são um ensinamento simples que qualquer um consegue decifrar. Tem aspa, né? Tem a mente aberta para você ver uma parábola e entender o que realmente quer dizer. Mas é de fácil entendimento, é simples, é objetiva, ela vai direto na fonte. E se ficarem 1 ou 2 horas falando, ela é simples e objetiva. E Jesus ele usou muitas parábolas, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse que nós vamos ler hoje é o que mais tem parábolas. E é sobre esse tema que nós vamos abordar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocasse em pé, em reverência à palavra, aqueles que puderem, né? Mateus 13, versículo do 44 ao 52. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino do céu é ainda semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para o cesto e jogaram
será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: por isso, todo escriba instruído no reino do céu é semelhante a um pai de família, que tira do seu propósito coisas novas e coisas velhas. Feche os olhos, vamos orar? Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo de Deus, neste altar. Toma o teu lugar de honra na minha vida. Toma o teu lugar de honra na vida da tua igreja. Espírito Santo, eu só consigo alcançar os ouvidos, mas o Senhor é capaz de alcançar os corações. E é por isso que nós nos colocamos nas tuas mãos nesta noite, a começar por mim. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar? Glória a Deus. Irmão João Lobo estava aqui e eu estava procurando o outro. Essa? Tudo bem. Deixa eu organizar aqui. Nós iremos conhecer os 4 tesouros do reino do céu. Está aqui dentro dessas 4 parábolas. Nós vamos conhecer ela nessa noite. O primeiro tesouro do reino está no 44. O reino do céu é sempre um tesouro escondido. Onde? No campo. O homem achou e escondeu. Então, transbordando de alegria, vai de tudo que tem e compra aquele campo. O tesouro escondido. E esse tesouro, ele tem se revelado a nós, não porque nós o procuramos, mas porque ele se permite ser achado. É o próprio Deus que nos permite encontrar. E quando nós o encontramos, nós nos deleitamos nele. Nós passamos a nos alimentar desse tesouro todo dia. Esse tesouro nos move. Esse tesouro nos direciona o que fazer, o que não fazer. Esse tesouro, ele muda a nossa mente. É um divisor de água. E o interessante é que esse tesouro, eu não conhecia esse tesouro. Em 2019, que foi uma formatura que eu fiz um curso, que até com o pastor Davi, que me agraciou com esse curso de evangelismo. Eu entrei no curso lá, foi na igreja central do centro. Irmãos, lotado de pastores, sentados e falando assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu sabia que tinha um objetivo, só não sabia o que era. E lá, esse tesouro me encontrou. Eu não estava procurando ele. Ele me encontrou. E depois que ele me encontrou, ele mudou a minha vida. E muitas vezes esse tesouro está na casa, está nas suas casas também. Às vezes está na estante, fechado. Às vezes está na cabeceira da cama. Porque tem uma equipe que você está fazendo de vez em quando. Ou às vezes está dentro do guarda-roupa. Que tesouro será que é esse? Esse primeiro tesouro, que ele soma no reino do céu. Lá em Salmo 119:1 nos diz: que tesouro é esse? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse tesouro é a palavra. O do reino do céu. É a palavra. E quando nós encontramos a palavra, irmãos, a nossa vida muda. Você já sentiu aquela sensação assim? Esse dia eu estava conversando com a mãe da Jo, e ela me falou que viajou, estava no trem, e ela saiu, ela esqueceu a Bíblia, que ela perdeu a outra. É assim, irmãos. Se eu sair para algum lugar e não levar a palavra, irmãos, eu fico perdida. Eu peço faltando uma coisa. E é assim, quanto mais você começa a aprofundar na palavra, quanto mais você vai conhecendo, quanto mais ela vai te mostrando o que fazer, o que não fazer,
E nós precisamos a cada dia conhecer a palavra do Senhor. Ela é uma bússola. Ela está nos direcionando, nos mostrando. Faça isso. Tem resposta para todas as coisas. Às vezes a gente fica atrás de livro de autoajuda. Ler livro importante, com certeza. O pai do metodismo, ele disse que ele é o livro de um homem. Ele é de um livro só, que é a Bíblia. Mas não quer dizer que ele não tinha muito livro, ele deve, com certeza tinha. E nós, essa palavra, ela tem feito parte do nosso cotidiano. Ela tem feito parte da nossa vida. Os nossos filhos têm nos visto alimentar dessa palavra. Eu tenho uma sobrinha, que ela sempre passa lá na escola de baixo, lá da janela, né? Aí ela grita assim, quando tem alguém em casa: oi, fulano, lá, fulano, cadê essa mãe? Tá no quarto? Tá estudando a palavra? É assim, irmão. As pessoas têm que ver que nós servimos o reino do Senhor e fazemos aquilo que nós precisamos fazer para nos mover no reino do Senhor. E não tem outra maneira que não seja a palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é flecha, ela é direção, ela é deleite, ela é alimento. E quanto mais a gente alimenta, mais a gente quer comer. Mais e mais. É uma forma insaciável. E não tem tempo não, irmãos. Quem tem intimidade com a palavra, começa a ler 7h30 da manhã, quando vai ver é 3 da tarde. O tempo parece que para quando você está lendo a palavra. É um diferencial. Então que nós possamos a cada dia mais buscar esse tesouro. Esse tesouro às vezes está dentro do nosso lar, está no nosso alcance. E o inimigo está tão astuto que agora inventou um tal do telefone que tem Bíblia, uma confusão danada, irmãos. Nós não podemos inverter valores. Nós estamos perdendo coisas preciosas que é o que representa o Senhor. A gente sai na Bíblia debaixo do braço, o outro fala ali, vai uma pessoa que serve o Senhor, pelo menos classifica. Hoje em dia ninguém está falando na Bíblia mais. A modernidade chegou e nós estamos colocando na Bíblia onde? Filho de enfeite. Aí o dia que for da faxina, bate o pano e sai a poeira. E não é isso. Ela é o nosso alimento. É para nós nos alimentarmos da palavra. Só ela nos sacia. Então nós possamos a cada dia nos alimentar da palavra. Né? E como diz o Salmo, esconder ela no nosso coração. Porque esse homem aqui, ele achou. Porque estava escondido. A própria palavra que quis se revelar a ele. E uma vez que descobre, não tem volta mais. Você quer mais e mais. Amém? Então, nessa palavra aqui, nós entendemos que o primeiro tesouro do reino do céu é a palavra do Senhor. Amém? E nós vamos conhecer agora o segundo tesouro do reino do céu. Está no versículo 45 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: o reino do céu é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vende tudo que tinha e comprou a pérola. Você está vendo? Aqui tem um contraste. O primeiro homem achou, está escondido, ele achou. Agora esse outro homem aqui, ele está procurando. Ele está procurando. É uma sequência. Uma vez que você descobre a palavra, que você começa a se mover pela palavra, ela vai te revelar alguém. Ela vai te direcionar a alguém. Alguém muito importante na nossa vida. Uma pérola inegociável, de valor imensurável, único, raro. Quem será que é?
preciosa. Filipenses 1:21 nos diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É Jesus. Porque a palavra, ela vai nos falar de Jesus. Não tem fugida. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. Você começa a conhecer a Cristo. Depois, você começa a se envolver com Cristo. Você vai começar a fazer aquilo que Cristo fazia. É um outro estilo de vida. É uma nova maneira de pensar. São atitudes contrárias ao que a gente fazia antes da palavra ser achada, de você querer, desejar conhecer a Cristo. Você não amava, você passa a amar. Se você não perdoar, você passa a perdoar. É um diminuir todo dia para que Ele apareça nas nossas vidas. Aí você reconhece o preço que Ele pagou, o sacrifício que fez por nós, o alto preço. E nós queremos a cada dia mais estar pertinho dEle. E eu posso dizer até que nós nos tornamos bem cristocêntricos. Nós deitamos pensando em Cristo, nós levantamos pensando em Cristo, nós almoçamos pensando em Cristo, nós andamos na rua pensando em Cristo, no trânsito pensando em Cristo. Se eu estiver dentro do ônibus pensando em Cristo, você pensa em Cristo o tempo todo. Ele nos preenche. E nós passamos a fazer o quê? A imitá-lo, a fazer tudo aquilo que Ele fez por nós. Né? Ele se torna nosso bem maior. Porque quando a gente para analisar o que Jesus Cristo, o nosso Salvador, fez por nós, irmãos, o preço é muito alto. Não existe outro bem maior que supra o que Jesus fez por nós. A gente fala assim, ele morreu na cruz. Mas falar morrer na cruz é uma coisa. Agora, estar na cruz é outra. A gente não tem nem ideia do quanto é sofrido, o quanto é sofrimento. Mas naquela cruz ali, encontraram dois sentimentos: o amor e a dor. E qual venceu? Foi o amor. Então nós passamos a nos mover por amor também, a estender mais as nossas mãos para ajudar, do que apontar dedo. Começamos a viver a palavra do Senhor. Aquilo que Cristo fez, nós também começamos a fazer. Ele se tornou o caminho pela palavra, e nós vamos trilhar esse caminho em direção ao reino do céu. Jesus Cristo é o segundo elemento do tesouro do reino do céu. Você vê como é que tem uma sequência? É a palavra, da palavra é Jesus. E a cada dia mais, nós vamos nos apaixonando por Jesus. A cada dia mais a gente quer fazer o melhor para Jesus. A gente quer se entregar sem medida. Às vezes a gente fala assim, eis-me aqui. Mas a gente tem cara rascada para do eis-me aqui, irmãos. Mas não é para a gente não. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Porque Ele merece. Inclusive eu estava tremendo igual a gravidez, agora acabou. Se deixar eu estava até 11 horas da noite, irmãos. Porque agora eu já sei que está no controle, não é eu mais. É assim que funciona. E que nós possamos a cada dia entender o valor desse sacrifício. E possamos valorizar. Valorizar. E colocar Deus aonde Ele deve estar todos os dias nas nossas vidas. No centro de todas as coisas. Que outras pessoas lá fora, elas precisam conhecer Cristo. E muitas das vezes eles não vão vir à igreja. E uns que não vêm. Aí eles vão querer ver a igreja que você serve, o Cristo que você serve na sua vida. Principalmente em amor. Que a maior evidência na vida de Cristo por nós foi o amor, irmãos. Então o amor tem que estar na evidência. Nós temos que começar a amar uns aos
outros de uma maneira que chega a doer. Se isso não é real ainda, vai passar a ser. Porque aí uma igreja vai estar na unidade perfeita. É o amor. Se você realmente viver o amor, viver Cristo, viver os desígnios do Senhor, os mandamentos do Senhor e se mover pela palavra do Senhor, os seus vizinhos vão ver, os seus parentes vão perceber, os seus colegas de trabalho vão notar. Verão? Às vezes você não precisa nem abrir a boca, mas as suas atitudes em certa situação vão falar mais do que palavras. Então precisamos a cada dia nos posicionar, reconhecer o quanto Cristo é valoroso, o quanto é uma pérola preciosa, é raro, nada substitui, ele é insubstituível. Amém, igreja? Amém. Então o nosso segundo tesouro do reino, Jesus Cristo. Lembrando que são 4, só falta 2. Agora nós vamos falar do nosso terceiro tesouro do reino de Deus. Está no versículo 47 a 50. Irmãos, acompanhem na Bíblia. Vocês têm que ser irmãos de Bíblia, tá? Não fica ouvindo o que ouve, não. Pesquisa na Bíblia. Está falando, olha, lê, confere. A igreja precisa estar despertada nesse sentido. Né? 47, 50. O reino do céu é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e criou peixes de toda espécie. Vamos parar no 47. Vamos pensar um pouquinho. Que nós somos dotados de inteligência, irmãos. E quando a palavra se revela a nós, não acabou. Tem jeito não. Presta atenção, o reino do céu é semelhante a uma rede. O que é essa rede? Então vamos pular a rede para ficar mais fácil. Apanhou vários peixes de toda espécie. Esses peixes de toda espécie são almas. Todas as almas estão dentro de uma rede. Agora tem alguém dentro dessa rede, no mundo espiritual, que está ali fazendo a parte, que está ali mostrando o peixe nesse não, que está ali direcionando, peixe, sai daí, nesse não, peixe. E alguém tem lá dentro? Não tem? Dá para perceber quem é? O terceiro tesouro? Jesus falou assim, ó, esse não vou voltar, mas vou deixar com vocês o Consolador. Ele vai nos mostrar quando estiver errado, nos ajudar, nos direcionar, nos convencer do pecado. Somos templo do Espírito Santo. Mas quando eu olho no mundo espiritual, nossa rede, eu percebo também o Espírito Santo. E nós, vários peixes, vários, de toda espécie. Não é assim o mundo? Toda água é peixe, está lá dentro. Estamos lá, aguardando. É um processo. O processo de salvação é individual, né? Ah, um peixinho puro, um peixinho. É individual, né? Mas também é coletivo. Está todo mundo dentro da rede. E vamos além. E a palavra nos diz que esses peixes, que são as almas, eles são separados. Cesto, pão, vai para o cesto. Peixes, pão, vai para o cesto. Obrigada. E os peixes ruins, fora do cesto. Você consegue perceber no mundo espiritual uma separação? Essa separação vai haver um dia, irmãos. E nós ainda temos um bônus extra aqui, irmãos. O próprio Jesus, através de uma simples palavra, nos mostrou algo que às vezes a gente nem vê no versículo. Presta atenção. 49. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos. Quem vai separar?
mostrado, mas às vezes parece que nós não queremos ver. Ele tem nos falado do pecado, está errado. Tira esse olho daí, está errado, não vai em tal lugar. Cuidado, não ouça isso. E às vezes a gente não quer obedecer. Nos convida a santificar. E nós queremos, às vezes. É preciso, irmãos. É preciso. Porque o versículo ele termina de uma maneira muito triste. Para separar os maus dos justos, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá ranger de dente. Irmãos, hoje nós conhecemos o Deus da graça, mas acredite, haverá um juízo. Hoje, além do Espírito Santo que está nos mostrando o que fazer, o que não fazer, nós ainda temos Jesus Cristo que está lá do lado do Senhor sentado. Eu imagino assim, irmãos, Deus, ah lá, a minha serva João, ah lá, minha serva, Jesus levanta, a mão perfurada, não, está tudo bem, ele estará nos justificando, mas vai chegar um dia que não vai ter mais justificação, não. O Espírito Santo está falando para a igreja, mas parece que a igreja está surda espiritualmente. Fala através dos louvores, fala através de crianças entrando, crianças saindo, fala através da palavra. Nós só estamos escutando, mas nós precisamos ouvir, levar para o coração, irmãos. Precisamos entender que é um processo. Vai ter um juízo. E, infelizmente, irmãos, muitos só vão acreditar que o inferno existe quando ele estiver lá dentro. Infelizmente. Aí é tarde. Sabe por quê? Deus não vai estar lá. A misericórdia de Deus não vai estar lá. A bondade de Deus não vai estar lá. E a graça de Deus não vai estar lá mais. E aí? Ranger de dente eterno? Tem escolhas. Qual peixinho que nós não queremos ser? O que vai passar a eternidade de paz ao lado do Senhor, no reino do céu? Ou o peixinho que vai passar tormento eterno? Que eterno, irmão, tem fim, não. Eu nem consegui imaginar. Não tem sem fim, irmão. Você imaginou? Uma coisa sem fim, eterno. Precisamos nos posicionar. O reino do Senhor não é brincadeira. Nós estamos aí com uma equipe de elite nos ajudando, nos dando a oportunidade de mudança. Tem a palavra, tem Jesus, tem o Espírito Santo, e muitas vezes nós estamos indiferentes. É tempo de despertarmos, nos posicionar. Precisamos ouvir o Espírito Santo. John Wesley diz que o Espírito Santo ele nos renova, nos santifica e nos deixa mais perto de Deus. E nós abadamos aqui no canto, eu sou John Wesley. Ah, é? John Wesley o quê? Na teoria também? Porque, irmão, se você pegar, eu tenho um livro lá, irmão, que o Pablo me presenteou. Aí, ultimamente, eu leio, Senhor, tem lógica. O povo metodista tem isso tudo aqui. Aonde está esse povo? Irmãos, vamos para o Criador do metodismo. Nós andamos tão longe das fontes, irmãos. Quando você vê ele lá falando, os sermões, você fala assim, gente, que metodismo é esse? Que parece que andando na contramão de John Wesley também. Eu não estou falando nem mais aqui do reino, irmãos. Que às vezes nós falamos de um fundador, mas andamos tão longe, só na teoria. Mas nesta noite o Espírito Santo nos convida a sair de uma vida de teoria e ir para a prática.
somente dentro da palavra, irmãos. Entre John Wesley e entre a palavra tem mais peso. Mas tem coerência, tem equilíbrio. Que não tem lógica. E o Levi é filhinho. Quando eu vou ler algumas páginas, eu falo, Senhor, pode ser outra pessoa, não tem jeito. Porque, irmão, se nós vivesse o que John Wesley viveu, o que John Wesley falou, menino, acaba. E é uma igreja de peso, tá? O pastor me desculpe, eu não sei assim. Tem outras igrejas que, irmão, eu estou falando que onde eu estou, onde eu vivo. Mas a boa nova do Evangelho é que para tudo tem jeito. Nós estamos nessa rede. O Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Ele tem nos mostrado. Isso é amor, isso é cuidado. Isso é prevenção da eternidade. Ranger de dente eterno. Misericórdia, irmãos. Às vezes quando o patinho está quente, ele não suporta. Você imagina o inferno deve ser quente. Creia em Deus, Pai. Hoje nós estamos aqui sentados, ar-condicionado, tudo moderno. Louve a Deus por isso. Se posicione. Porque tem 300 chegando aí. E nós temos que viver na prática aquilo que a palavra tem ensinado. Aquilo que a palavra tem nos direcionado. Amém? Então, o nosso terceiro tesouro. Quem é? É o Espírito Santo. E nós somos templo do Espírito Santo, não somos? Então, que possamos deixar Ele operar nas nossas vidas. Que possamos dar liberdade para Ele fazer aquilo que é necessário. Que possamos ter a sensibilidade espiritual de ouvi-lo. Porque Ele tem falado conosco. Ele é nosso amigo. E precisamos ouvir. Cada dia mais. Amém? Agora nós vamos conhecer o quarto tesouro do reino. Versículo 52. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Como assim? Como assim, irmãos? Então vamos lá. Todo escriba. E aí, o que é escriba? Vocês lembram lá de Jesus, os escribas? Que eles ficavam comentavam com Jesus, que Jesus quebrava a regra, Jesus curava, sábado. São mestres de leis. Só que o que a palavra nos induz aqui é que sejam mestres da lei, instruído no reino do céu. Que se mova pela verdade, que se mova pela palavra, que se mova pelo reino, que faça aquilo que vai edificar outras pessoas, que revele o reino. E quando nós falamos em falar do reino, a viver o reino, nós puxamos a existência quem? Almas. Almas. O que todas as almas vão fazer? Passar a eternidade com Deus. Nós todos estaremos lá, irmãos. Nós todos estaremos lá. Passaremos a eternidade com o Senhor. E para isso, precisa ser levantadas escribas, pessoas que conheçam a palavra do Senhor, pessoas que falam: Senhor, eis-me aqui, eu não sei de nada, eu não conheço nada, mas se o Senhor quiser, o Senhor me transforma da noite no dia.
Irmãos, eu conheço pessoas que não sabem nem ler. E elas começam a falar da Bíblia e você fica assim, cara. É o poder de Deus, irmãos. É a disponibilidade. E às vezes nós ficamos achando que Deus quer pessoas de alto galardão, que conheçam demais. Não, irmãos. Você pode entrar no ônibus e falar: Jesus te ama. Quer que eu ore por você? Revelar o reino. E nós precisamos ter isso na nossa mente, irmãos. Precisamos almejar cada dia mais. Alma, alma, alma. O pastor não está errado, irmãos. Não está. Às vezes eu falo em casa: Senhor, tem misericórdia. Como é que é? Eu não sei, mas a vida de pastor não é fácil, irmãos. A gente que só é membrazia, tem um senta no banco, às vezes tem um problema, não vem. Imagina o peso do pastor, irmãos. A responsabilidade. Nós precisamos despertar, irmãos. O reino é para todos. Todos nós somos peixe. O pastor é peixe. Os louvoristas são peixe. Quem está orando é peixe. Todos nós somos peixe. Sendo direcionado por essa rede, que é o Espírito Santo de Deus. Para que um dia nós tenhamos uma eternidade com o Senhor. E Deus, Ele almeja tanto nos salvar. Ele não quer perder nenhum de nós, irmãos. Ele é tão intencional que a palavra de Deus nos diz que Deus implantou a eternidade no coração do ser humano. Por isso que parece ter um vazio na gente. Nada supra, nada. Você pode estar com a casa farta, dinheiro no bancário lateral. Você se sente vazio. É só a eternidade que vai suprir. É só a presença do Senhor. O Senhor já nos preparou para desejar o reino do céu. E muitas das vezes nós não percebemos. Esse tesouro está escondido lá. Está reservado para nós. E nós precisamos a cada dia mais almejar, buscar, se entregar em favor desse reino. Humanamente falando, é um reino invisível. Mas todos os 4 elementos que eu falei aqui, pela fé nós podemos vê-lo. Porque, eu não sei vocês, eu estou dirigindo para cá fora, eu falo do Espírito Santo, eu falo de Jesus. Eu, às vezes, estou ouvindo um hino, louvando, cantando, a gente quer ouvir a palavra. É assim, irmãos, é um relacionamento. É um estilo de vida diferente. Tem que ter ali, ó, um estilo de vida juntos. Não tem como separar mais, não. E esse vazio, irmãos, ele não vai se saciar nunca, enquanto nós não vemos a face do nosso Deus. Enquanto nós não vemos Ele assim, ó, olho com olho. O Senhor tem o melhor para nós, irmãos. O melhor para nós. Amém? Amém. Então, o 4º tesouro do reino é a eternidade. É a eternidade, irmãos. E nós precisamos a cada dia mais almejar a eternidade. Cada dia mais. Cada dia mais. Sonhar com a eternidade, irmãos. Sonhar com uma vida diferente. Não coisas passageiras. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Mas coisas eternas que não vão acabar. Amém? Amém. Os 4 tesouros do reino do céu: a palavra, Cristo, o Espírito Santo e a eternidade. Só que tem um versículo na Bíblia, ele é maravilhoso. Eu anotei aqui, deixa eu ver. Não anotei, mas é sim.
misericórdia. Eu sei. Louva a Deus por isso. Prestem atenção, irmãos. O reino do Senhor. Nem olhos não viram, nem ouvido ouviu, nem desceu no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Somos nós, irmãos. Somos nós. O melhor está por vir. Vai ter melhor ainda. Se já está bom, vai ficar melhor. Aonde? Na eternidade. Já imaginou, irmãos, nós lá? Com a Trindade, junto. Vai ser uma alegria, irmãos, tremenda. Mas nós possamos a cada dia buscar, irmãos, esse reino. Buscar estar mais perto do Senhor, né? E viver a cada dia falando assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você não